convite do César, do Rodrigo. Fico muito contente de estar aqui com ex-orientandos como Alexandre, Rodrigo, né, e atuais orientandos como a Tatiana e a Carlota, né? É muito bom, então, a gente estar aqui vendo que as pessoas estão dando continuidade a esses trabalhos e isso justifica mais ainda o nosso trabalho. Talvez o que eu vá apresentar aqui, talvez, ajude um pouco algumas questões que o Alexandre levantou. Eu tenho um trabalho que é uma pesquisa em desenvolvimento. Parte disso eu já apresentei lá em São Paulo no colóquio em homenagem ao Porchat, a que o Vitor se referiu, e é um trabalho sobre... Lá no colóquio de São Paulo eu enfatizei mais a questão da crença, da formação das crenças e da mudança das crenças. Mas a minha questão parte um pouco dessa questão do como é que se trabalha a dúvida, como é que as crenças surgem e como é que as crenças mudam, sobretudo. E eu quero enfatizar esse processo, né, esse trabalho do que seria a mente, né, passagem que eu já analisei em outras ocasiões com vocês, inclusive naquele colóquio a que o Alexandre se referiu, mas eu estou retomando essa questão sempre. Eu acho que ela é uma questão meio mal resolvida, né, pela questão da tradição, e eu não vou analisar textos dos céticos, de nenhum deles. Eu vou começar, no entanto, com o texto que me parece o texto mais importante para o ceticismo antigo, o que a gente chama do ceticismo acadêmico, a filosofia da academia entre Arcesilau e Carneades, né? Esse período que marca exatamente o que Cícero comenta, o período dos acadêmica, né? E o meu ponto de partida é um pequeno texto de Platão do diálogo que eu considero o diálogo mais importante para o ceticismo. Acho que é o diálogo que influenciou o ceticismo notadamente, que é o Teteto, né? E a gente pode dizer isso talvez porque no Teteto, o Teteto foi muito utilizado pela academia, né? O famoso comentário anônimo ao Teteto, que é muito citado pela Júlia Annas, por outros autores, como um dos textos em que se retoma Platão, né, e mostra-se ali como Platão teve essa influência grande nessa fase cética da academia. Platão, é claro que não era um cético, né? Júlia Annas tem um texto sobre isso, Platão cético, mas o Teteto é um diálogo profundamente cético, né, e que teve uma influência muito forte no ceticismo antigo, no ceticismo desse período da academia, menos no pirronismo, mas eu quero lançar a hipótese que também no pirronismo. Eu tenho aqui, e aí vocês vão ver o que eu chamei de sindéresis. É um termo, um conceito muito interessante, é uma palavra que parece uma palavra grega, mas não é, né? É provavelmente um equívoco acontecido em algum momento da Antiguidade Tardia, já no início da Idade Média, provavelmente num comentário de São Jerônimo ao livro de Ezequiel, né? Rodrigo é que gosta dessas coisas, em que São Jerônimo comete um erro e escreve errado um termo grego, e isso aí deu uma grande confusão, e depois esse conceito é retomado por vários autores, vocês vão ver como ele vai aparecer aqui. Mas é um termo que não é grego, né? Não está em nenhum autor grego antigo, e ninguém sabe exatamente o que ele significa, porque ele deve ser uma corruptela de alguns termos gregos, que existem algumas hipóteses do que ele seja. Mas eu vou comentar porque ele é importante. Eu tenho aqui algumas folhinhas, acho que dá. Posso ter subestimado o meu público ou o público da Sindéresis, mas se o César puder distribuir, eu agradeço. Eu vou ler e comentar essa passagem do Teteto, que para mim é a passagem crucial e que talvez tenha uma relação ao que o Alexandre falou, e pode talvez esclarecer algumas das dificuldades que surgiram aí antes. Eu botei a passagem numa tradução que foi já retrabalhada várias vezes. Botei um pedacinho aqui em grego para os helenistas, dentre os quais eu não me incluo, obviamente, mas está aqui para quem quiser fazer lá a sua própria versão dessa tradução.
Então eu vou começar com essa passagem do Teteto, que eu acho que é uma passagem que influencia diretamente o ceticismo. É uma passagem do meio do diálogo, meio para o fim do diálogo, em que Platão está mostrando discussão entre Sócrates e Teteto sobre o conhecimento, sobre a noção de episteme, e há um momento em que Sócrates está falando sobre pensamento, dianoia, e o Teteto chega para ele e diz: mas o que você entende por pensamento? O que você entende por dianoia? Aí Sócrates não gosta de dar definições, claro, como vocês sabem, mas ele percebe que ele precisa dar uma definição. Caso contrário, o diálogo não progride, não vai adiante, né? Então ele dá a seguinte definição. Vocês vão ver já a relação com coisas que foram ditas antes. A dianoia, ou seja, o pensamento, que a gente traduz no momento de pensamento, é um discurso, um logos, que a alma, psique, mantém consigo mesma, pros autem, acerca do que quer examinar. Como ignorante que sou, ressalva socrática comum, como ignorante que sou, lhe dou essa explicação. Mas é assim que imagino a alma no ato de pensar. Formula uma espécie de diálogo consigo mesma, com perguntas e respostas, ora para afirmar, ora para negar. Quando chega a uma decisão, seja avançando mais devagar, seja um pouco mais depressa, e se fixa em algo sem hesitação, distase, né? Esse verbo distase tem essas conotações todas aí. Com frequência, vocês pegarem as traduções, todas as traduções são problemáticas, porque elas não têm em mente o problema filosófico. São pessoas que conhecem grego profundamente, mas não estão pensando em filosofia. Não. Carlos Alberto Nunes, grande especialista em grego, médico legista também, que, portanto, não tem formação filosófica, não está cuidando desse tema. Então, isso aqui já foi traduzido por ele, o Carlos Alberto Nunes traduz por vacilação, né? Alguns traduzem por hesitação e alguns traduzem por dúvida mesmo. Então, onde é que aparece a dúvida? Aqui, possivelmente, aparece algo que a gente pode chamar de dúvida, mas veja o que ele está dizendo. Quando chega a uma decisão, seja avançando mais devagar, seja um pouco mais depressa, e se fixa em algo sem hesitação, eis o que denominamos crença. É aí que se forma uma crença, uma doxa, né? Digo, pois, que formar uma crença é discursar, um discurso enunciado não evidentemente de viva voz para outrem, porém em silêncio consigo mesmo. Esse consigo mesmo que vocês encontram aí. Então, aqui tem muita coisa, né, embutida nessa pequena passagem. Daí eles continuam e, curiosamente, o Teteto diz: ah, tá bem, é isso mesmo, né? Concordo, né? A gente espera que isso vá dar algum tipo de discussão, objeção de Teteto, mas Teteto diz: não, concordo, né? Então, não tem aí grande divergência, grande discussão sobre isso. Mas eu queria voltar à passagem e comentar essa questão. Então, há muitos comentários sobre isso, né? O comentário do Burnett, o comentário do McDowell, o comentário da Kasia Vogt e outros tantos, que chamam a atenção para como os conceitos que estão introduzidos aí influenciaram muito a tradição até a modernidade, né? Depois, os próximos textos que eu vou ver com vocês, bom, há um que é de Santo Agostinho, mas os próximos textos que eu vou ver com vocês são textos modernos, né? Está dentro do meu projeto de tomada de ceticismo antigo no período moderno. Mas vejam aqui que o pensamento é um discurso, em primeiro lugar. Então ele está falando de um pensamento, como a gente chama, proposicional. A gente pode quase dizer um pensamento linguístico, mas um pensamento proposicional. Ele tem uma estrutura de proposições, né? Ele tem uma estrutura linguística que a alma, psique mesmo, mantém consigo mesmo. Aí vocês têm o caráter que a gente pode chamar de reflexivo do pensamento, né? É um pensamento reflexivo. A alma mantém um diálogo, um discurso consigo mesmo, acerca do que quer examinar. Então aí vocês podem colocar as éteses, vocês podem colocar a busca, a questão que está sendo levantada. Bom, como é que eu examino uma questão? Através, inicialmente, de um diálogo comigo mesmo. Então, ele está falando de um momento anterior à discussão. Ele está falando no momento anterior da dialética, como a dialética argumentativa em que eu estou discutindo com alguém. Ele está falando de uma espécie de momento preparatório, né, do que se passa na minha mente. E
e é um diálogo comigo mesmo, ele se desdobra. Vou mostrar a vocês depois como na última das passagens que você tem aqui, que é uma passagem do século XVI já, essa mesma visão reaparece, né? Então é o diálogo comigo mesmo. Eu tenho que me desdobrar em dois para pensar e dialogar comigo mesmo acerca do que quero examinar. Como ignorante que sou, lhe dou essa explicação. Mas é assim que imagino a alma no ato de pensar. Formula uma espécie de diálogo consigo mesma. Do que consiste esse diálogo? Ela formula perguntas e formula respostas, né? Ela examina uma questão formulando perguntas para si mesma e tentando dar respostas às perguntas que ela formulou. Ora para afirmar, ora para negar. Quando eu formulo essas perguntas, essas respostas, essas duas possibilidades. Eu posso afirmar ou posso negar. Quando chega uma decisão, depois desse processo, ele está descrevendo um processo em que eu faço perguntas, encontro respostas, afirmo, nego, estou passando por todo um processo. Quando chega uma decisão, seja avançando mais devagar, seja um pouco mais depressa, dependendo da questão e dependendo desse diálogo, e se fixa em algo sem hesitação, eis o que denominamos crença. É aí que eu posso, então, fazer uma afirmação de alguma coisa que a gente vai chamar uma doxa. Onde é que está a suspensão do juízo? Ele não diz isso aqui, mas nós podemos interpretar o momento anterior ao momento em qual eu, então, chego a me fixo em algo sem hesitação, como um momento em que eu tomei uma decisão. Agora, há um momento anterior, que é o momento em que eu posso não me satisfazer, eu posso não encontrar, não me fixar em nada, e esse é o momento da suspensão. Nesse momento eu devo suspender o juízo. Nesse momento eu não consigo me fixar em nada. Agora, essa não fixação pode ser exatamente, exatamente alguma coisa relacionada a uma questão específica, né? Aquilo que eu quero examinar. Então, não há uma suspensão para sempre, uma suspensão total, no sentido de que vai abarcar outras questões. Ela diz respeito àquilo que eu estou examinando naquele momento. É uma suspensão pontual até que eu encontre alguma resposta. Então, esse é o momento em que vocês encontram aqui, a meu ver, um modelo de processo mental que Platão está colocando, que é o modelo que o ceticismo vai assumir quando lá Sexto Empírico diz, bom, o ceticismo é um processo em que a mente finalmente pode se encontrar em suspensão quando ela não encontra uma boa resposta. Então, é o processo em que eu posso me fixar e tomar uma decisão, mas eu posso também não me encontrar ainda, né, uma resposta satisfatória para que eu possa encontrar a resposta. Só depois de formular uma crença, doxa, é que eu então vou adiante e assumo uma determinada posição. Portanto, formar uma crença é discursar. A crença tem uma estrutura proposicional, ela é uma proposição, um juízo, a gente diria, é discursar, um discurso enunciado, não evidentemente de viva voz para outra, porém em silêncio consigo mesmo. Então, muitos autores, o Burnett é um deles, e o McDowell também, segue a linha de encontrar aqui uma primeira versão de uma noção de interioridade, né, um processo interior em que eu examino para mim mesmo, estou falando com ninguém, não estou discutindo com ninguém, e até mesmo, alguns autores vão chegar a esse ponto, de encontrar aqui um modelo de subjetividade, que é alguma coisa que se dá totalmente de forma interior. E como uma etapa preparatória, uma etapa necessária para que eu possa então entrar no debate. Então eu formulo, depois de que eu silenciosamente, interiormente, para mim mesmo, pensei na questão, eu formulo uma crença e aí nós podemos então discutir entre nós qual é a fonte do conhecimento, etc, etc. Então eu vejo nessa passagem, dou muita importância nessa passagem, certamente, ainda no que disse a vocês aqui, não fiz jus a ela, porque há vários dos conceitos-chave do desenvolvimento dessa discussão, não só no ceticismo, mas na filosofia, estão contidos nessa proposta platônica. Mas é só uma passagem, né? Ele não vai além disso. Ele vai seguir aí, vai discutir outras questões do pensamento, como juízo, como proposição, etc. Então, isso aconteceu muito na história da filosofia, na tradição filosófica, né? Pequenas passagens que o próprio filósofo não elaborou muito, mas que vão dar margem aos filósofos, comentadores e herdeiros dessa tradição, querer interpretar ou dizer melhor o que Platão quis dizer aqui, né? Desenvolver o que Platão quis dizer aqui.
segundo texto que eu queria examinar nessa linha, não está aqui, desculpem, mas até porque não é um texto, é um conjunto de referências, é de Santo Agostinho. É de Santo Agostinho porque nessa passagem de Santo Agostinho que eu quero sugerir para vocês, eu vou pular o acadêmica, Alexandre já falou um pouco sobre ele, posso voltar depois, mas o Santo Agostinho vou dar um salto, portanto, para Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho é o exemplo que eu quero tomar novamente desse mesmo tipo de discussão, de um momento de dúvida como hesitação, no momento de necessidade de tomar uma decisão e no momento de suspensão cética que depois se resolve de alguma maneira, né? Então, isso é a referência que eu faço a vocês, é as Confissões, texto escrito entre 397 e 400, em que o Santo Agostinho se refere duas vezes aos acadêmicos, né? Se refere aos acadêmicos. Ele não fala, que ninguém falava na época, céticos acadêmicos, não. Ele fala acadêmicos, né? E nessa passagem, que é uma passagem do livro 5º das Confissões, lá no final, 18, 19, a Tatiana conhece isso bem, né, Tatiana? Trabalhou sobre isso. O Santo Agostinho está falando do processo dele de conversão ao cristianismo. Então isso me interessa particularmente por causa da ideia de conversão. E o Santo Agostinho está falando de um processo que tem duas partes, né? E ele vai dizer que os pensamentos que ele teve surgiram devido aos filósofos, ele diz, chamados acadêmicos, que eram considerados mais sábios que os demais, por manter que os homens deviam duvidar de tudo, né? Quos acadêmicos apelantes, quod de omnibus dubitandum esse, que é a expressão que o Kierkegaard toma depois, curiosamente, né? De omnibus dubitandum esse. E esses filósofos acadêmicos que o inspiram aí, vai dizer Santo Agostinho, então, a maneira dos acadêmicos, como se supõe, essa passagem é crucial, a maneira dos acadêmicos, como se supõe, duvidando de tudo e flutuando entre todos, inter omnia fluctuans. Eu queria aproximar a vocês esse flutuando do momento lá do teteto em que há uma hesitação, né? Eu ainda não decidi, eu estou flutuando entre várias possibilidades até que finalmente eu me convenço de alguma coisa e tomo a minha decisão. Mas há um momento do pensamento, acho que esse é o momento cético, né? Eu não preciso ser um cético para deixar de viver esse momento cético. Não, o momento cético é o momento que você está examinando a questão, os prós e os contra, examinando a questão in utranque in parte, né, e vendo, afinal das contas, o que me justifica optar por isso, optar por aquilo. Então, eu, como disse Santo Agostinho, flutuo, né? E nesse momento que eu estou flutuando, eu estou numa espécie de estado mental de examinar as questões que se encontram aí. E aí, finalmente, ele vai chegar à conclusão de que é a maneira de todos, como se supõe, a maneira dos acadêmicos, como se supõe, duvidando de tudo e flutuando entre todos, decidir, aí vem a decisão. Vejam lá a relação com a passagem do TT. Decidir, então, depois de flutuar, decidir que os maniqueus deveriam ser abandonados. Ele era maniqueu, né? Ele era discípulo de Mani, né? O famoso Mani, apóstolo de Cristo, né? Era cristianismo, mas era um cristianismo herético, evidentemente. Ele era maniqueu, né? Acreditava no bem e no mal, na luta permanente do bem e do mal. Costumo dizer que a gente diz que Santo Agostinho refutou o maniqueísmo, mas o maniqueísmo é uma das coisas, das heresias que mais bem-sucedidas foi, né? Nós somos todos nós, de algum grau, maniqueístas, né? Então, infelizmente, Santo Agostinho aí não foi tão bem sucedido. Decidi que os maniqueus deveriam ser abandonados, considerando que mesmo enquanto duvidava, são palavras de Santo Agostinho, não deveria continuar naquela seita. Então, isso é muito interessante, e o processo todo descrito nas Confissões 5 é muito interessante, porque Santo Agostinho usa o ceticismo acadêmico contra o maniqueísmo e depois vai usar, no contra acadêmicos, o cristianismo contra o ceticismo acadêmico, né? Santo Agostinho é um dialético, um mestre nessa arte
Então ele refuta o maniqueísmo pelo ceticismo e depois refuta o ceticismo pelo cristianismo e resolve a questão com o cristianismo. Mas aqui ele está dizendo uma coisa muito interessante, porque vejam, ele não está dizendo isso que eu acabei de dizer. Ele está dizendo que ele já se convenceu, depois de examinar muito a questão, que o maniqueísmo não se sustenta, mas ainda não encontrou uma resposta. Então ele diz: decidi que os maniqueus deveriam ser abandonados, considerando que mesmo enquanto duvidava, não deveria continuar naquela seita. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, porque é compatível com a dúvida, né? Eu permanecer duvidando, mas já decidi outra coisa. Né? Vejam que ele diz aqui: mesmo enquanto duvidava, não deveria continuar naquela seita. Então eu continuo duvidando de para onde eu vou, mas já sei que para aqui eu não quero ir. Né? Para cá eu não quero ir. Né? Então, é o que o Teteto descreve. Então, eu afirmo, eu penso, eu formulo questões, eu tento responder, eu afirmo e nego. Então, aqui eu posso negar que eu não quero mais ser maniqueu, mas eu não sei ainda o que eu quero ser. Eu não afirmei o cristianismo. Isso vai vir depois. Né? Então, ele não trocou ainda exatamente o maniqueísmo. Trocou o maniqueísmo pela filosofia acadêmica, ele está na dúvida, mas depois ele não trocou ainda a filosofia acadêmica pelo cristianismo. O cristianismo é um passo seguinte que virá depois e que é objeto de um outro texto contra-acadêmico. Então, se a gente recorre ao Teteto, a gente pode entender Santo Agostinho exatamente como descrevendo esse momento de hesitação. Enquanto ele examina várias correntes filosóficas e argumentos, ele diz inter omnia fluctuans, né? Ele flutua entre elas. Essa ideia do flutua é muito interessante, e finalmente vai decidir que não permanece no maniqueísmo, mesmo ainda sem ter adotado o cristianismo. Eu chamo a atenção para esse flutua, porque esse flutua é o momento de indefinição a que o Teteto se refere. O cristianismo vai resolver o problema, o impasse, a aporia, a gente pode dizer, porque a dificuldade na aporia qual é? Né? A dificuldade na aporia é você não encontrar um critério. É por isso que, diante da ausência de critério numa aporia, você suspende o juízo. Mas você tem o conflito das doutrinas, que ele descreve aqui. Diante do conflito eu caio numa aporia e eu não tenho critério para defender nenhuma das posições e, portanto, como o Teteto descreve, e, portanto, eu fico num processo de indecisão. Ele vai finalmente decidir quando ele encontra o critério para ele, que é a fé, né? É o Cristo que me ensina, é o Cristo como verdade interior, que é o que ele descreve no Contra-Acadêmicos, então em que os acadêmicos estariam refutados. É um critério, de certa forma, supracognitivo, é a fé, né? E, portanto, suprafilosófico. Né? Aí você tem a passagem de alguma coisa que não está clara naquele momento, vai custar ficar claro, até o período talvez em que eu vá me referir adiante, que é a fronteira entre a teologia e a filosofia. Né? A própria teologia está se constituindo aí ainda como teologia. Né? Quando ela começa 2 séculos antes, quase 3 séculos antes, na escola de Alexandria, não está claro ainda o que é filosofia e o que é teologia. Não está claro por que o cristianismo precisa de uma teologia. Alguns pensadores acham que não precisa. Né? Tertuliano acha que não precisa. Né? Que diferença existe entre Atenas e Jerusalém, ele diz. Né? Nós ficamos com Jerusalém e não com Atenas, vai dizer Tertuliano. Santo Agostinho não pensa assim. Né? Santo Agostinho pensa que a fé não é incompatível com a razão, mas ele antecipa, de certa forma, o fideísmo, o que Popkin chama de fideísmo moderno, quando ele diz, não, a fé não é incompatível com a razão, mas a razão cética prepara o caminho para a fé. Né? Eu hesito, eu flutuo, eu penso, finalmente eu adoto uma posição que é acadêmica, eu reconheço o problema do critério, mas para responder ao problema do critério, eu não encontro na filosofia ou na razão uma boa resposta, eu vou encontrar na fé, no Cristo, e portanto aí o problema está resolvido numa etapa, digamos assim, posterior, né? numa resposta suprafilosófica. Não é mais a filosofia que me dá a resposta, é a experiência da fé, é a revelação. Então, aqui eu acho que nós temos, em relação ao texto do Teteto, um ingrediente fundamental para o próximo texto que eu quero comentar, que é o texto de Lutero, que é um dos textos chave para essa discussão do retomado do ceticismo moderno no período, do ceticismo antigo no período moderno, que o Popkin comenta bastante, e aí vai aparecer a sindéresis finalmente. Ainda não explicitamente, só vai aparecer no último texto,
mas ela aparece aí já, né? Quando, muito conhecido esse texto, muito famoso esse texto, eu quero fazer só um comentário breve a ele, mas ele é crucial também nesse momento em que nós estamos nessa discussão da questão da ruptura com a tradição, que a reforma significa, e nós estamos aí em 1520, né, mais um salto, com Lutero diante da Dieta de Worms. Não se esqueçam que Lutero era um agostiniano, né? Ele era um monge agostiniano e era uma pessoa profundamente embebida da filosofia e da teologia de Santo Agostinho. Esse é o momento em que Lutero, depois de 1517, pregar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, já começa a sua ruptura com a Igreja, mas diante dessa ruptura com a Igreja, de toda a movimentação que isso causou na Alemanha, o imperador Carlos V convoca uma dieta, ou seja, uma assembleia de bispos e de príncipes. Essa assembleia se reúne na cidade de Worms e lá então Lutero é convidado para discutir com os bispos, os príncipes, os teólogos presentes. Depois de um longo debate desgastante, não se chega a lugar nenhum, o imperador, que era um jovem imperador, vocês verem os quadros, eles são distorcidos, vem o Carlos V com uma barba desse tamanho. Ele tinha assumido o trono há muito pouco tempo, ele era muito jovem, tinha cerca de 20 e poucos anos, né? Ele se cansa e diz, afinal das contas, o que o senhor quer? Né? Diz para Lutero. Qual é o problema aqui? O que o senhor quer? Me dê uma resposta. Né? Porque eles tentam negociar, bem da verdade, tanto o imperador quanto os bispos tentam negociar com Lutero. Né? Eles percebem a força que aquilo vai ter. E aí ele pergunta para Lutero o que o senhor quer, o que nós podemos fazer aqui, vamos resolver esse impasse. Então, num impasse, né? Aí não é um diálogo consigo mesmo, não, é um diálogo com os teólogos bastante severos ali naquele momento, e Lutero dá a seguinte resposta, é para isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Vossa Majestade Imperial e Vossas Excelências exigem uma resposta simples. Aqui está ela, simples e sem adornos. A menos que eu seja convencido de estar errado pelo testemunho das Escrituras, pois não confio na autoridade sem sustentação do Papa e dos concílios, uma vez que é óbvio que em muitas ocasiões erraram e se contradisseram, ou por um raciocínio manifesto eu seja condenado pelas Escrituras a que faço meu apelo, e minha consciência se torne cativa da palavra de Deus, eu não posso retratar-me e não me retratarei acerca de nada, já que agir contra a própria consciência não é seguro para nós, nem depende de nós, isto é o que sustento, não posso fazê-lo de outra forma, que Deus me ajude. Amém. Quero chamar a atenção para vocês aqui, esse é um dos textos-chave do início da modernidade, né? Quero chamar a atenção para vocês aqui de 2 pontos. O primeiro ponto é a ruptura com a tradição. Não confio na autoridade sem sustentação do Papa e dos concílios. Em seguida vem o argumento dele para justificar por que ele não confia. Uma vez que é óbvio que em muitas ocasiões erraram e se contradisseram. Né? Lembro a vocês do cisma que precedeu um pouco, menos de um século isso, quando havia 3 papas em disputa e finalmente foi negociada uma saída política para isso, etc. Então, eu não posso confiar no Papa e nem nos concílios, porque eles não têm autoridade, porque essa posição foi mudando historicamente. Né? Lutero acusa, portanto, a pretensão do universalismo da Igreja ser uma pretensão sem sustentação, porque quando eu examino a história da Igreja, eu vejo que houve diferentes posições adotadas ali. Então, esse é um dos pontos cruciais da modernidade, que a gente pode aproximar depois de Copérnico, que a gente pode aproximar depois de vários outros episódios na história da modernidade de colapso da tradição, né? E colapso da tradição por falta de autoridade, por falta de sustentação de uma autoridade. Então ele recusa essa autoridade por causa do erro e da contradição. Agora, quando uma autoridade desmorona, eu preciso colocar uma outra autoridade no lugar dela. Eu preciso colocar um outro critério no lugar dela. Qual é a nova autoridade a que Lutero chama atenção? A consciência. Né? Então isso é fundamental para a discussão da modernidade, porque eu tenho agora o início do que a gente vai depois. Vejam que isso é 1520. Né? Descartes é 1630 e pouco. Né? Você está aqui 100 e tantos anos antes de Descartes. Né?
E nós, os filósofos, não lemos muito os teólogos, e muito menos os que eu vou apontar em seguida, os autores literários, né? Nós lemos só os filósofos, né? É insuficiente. Nós temos que ler os filósofos, os pensadores políticos, os teólogos, os literários e todo esse pessoal para poder entender esse contexto dessa época que é crucial aí. A consciência entra no lugar da autoridade institucional da Igreja e do Império. Ele aqui se refere diretamente à Igreja, porque é com quem ele está rompendo, mas o Império está junto, né? Até porque o imperador era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Eleito por 4 nobres e 3 bispos. Não esqueçam isso, a monarquia alemã era eletiva e havia 7 eleitores, desses 7, 3 eram bispos, né? Então ele está rompendo também com os nobres alemães, os príncipes que o elegiam, e depois alguns príncipes destes vão apoiar Lutero, e aí a luta se torna muito mais política do que qualquer outra coisa, como dizia, aliás, Montaigne, né? Essas pessoas não estão brigando pela leitura de um livro, elas estão brigando por interesses políticos, né? E estão usando a leitura do livro como um pretexto, né? Bom, mas voltando aqui ao Lutero, o que ele coloca no lugar da autoridade sem sustentação da Igreja é a autoridade da sua própria consciência, né? E aí eu remeto para a nossa passagenzinha do Teteto e remeto para o Santo Agostinho. Na nossa passagem do Teteto, nós temos exatamente isso. Ele faz um exame da sua consciência. Esse termo, esse conceito do exame de consciência, é crucial no século XVI, é crucial para a Igreja, é crucial para a teologia, né? O exame está lá em Santo Inácio de Loyola, né? O exame da consciência é o momento em que eu peso as coisas e vou decidir, e aí começa a sindérese, decidir se isso é certo ou se isso é errado, né? Se isso é pecado ou se isso não é pecado e é permitido, né? Eu não estou pensando na verdade, no verdadeiro e no falso, né? Eu estou pensando muito mais no certo e no errado. É o que Lutero diz aqui. Por isso eu não posso me retratar. Eu não vou negociar com vocês. O imperador propôs, se você se retratar, a gente passa uma borracha sobre isso e vamos adiante, né? Não precisa brigar, não, né? Dá para fazer uma negociação. Não, eu não posso me retratar. E vocês têm o radicalismo, que quando, como diz lá o Teteto, eu me fixei a alguma coisa sem hesitação, aí eu afirmo isso. Aí não tem mais ceticismo. Ceticismo é o momento da hesitação, o momento em que eu flutuo, como diria Santo Agostinho. Eu quero propor a vocês que Lutero está se inspirando diretamente em Santo Agostinho aqui, né? E está vendo como é que se rompe com uma outra tradição e como é que eu adoto uma postura que é independente de novas tradições, mas é minha, né? É interior, né? É como diz lá o Santo Agostinho, o critério que eu adoto é a fé, é o Cristo interior, né? É a expressão que ele vai usar. E aqui, então, vocês têm exatamente isso. Então, nessa pequena passagem, ele usa a noção de consciência 2 vezes. A noção de consciência é uma das noções que São Tomás de Aquino usa para traduzir, São Tomás de Aquino usa esse termo também, a sindéresis, né? Então, a sindérese é como se fosse uma espécie de consciência moral, como se fosse uma espécie de núcleo da consciência que tem uma espécie de segundo momento, uma espécie de aplicação desse núcleo da consciência, dessa certeza, né, como se fosse a centelha do fogo divino na mente humana, e me permite também, então, tomar decisões. Então, aqui vocês vão ter, a sindérese é o quê? Né? A sindérese é um pouco a solução para aquilo que não está dito no Teteto. O Teteto não tem essa questão, não tem revelação, não tem a problemática religiosa. Eu diria a vocês que a noção de sindérese é a noção que faz com que supõe uma consciência que me permite encontrar um critério nesse processo de exame que me dá, então, uma decisão, uma solução para aquilo que eu estou investigando, que eu estou examinando com perguntas e respostas. A sindérese, então, está aqui, nessa noção de consciência, a que faço o meu apelo, diz ele, né? As escrituras e a consciência. Eu só tenho essas duas coisas. As escrituras representam a fé, a consciência representa o meu movimento interior, em que eu, então, dou essa adesão à fé, e isso me permite resolver as coisas de forma definitiva. Tal como Santo Agostinho. Primeiro eu flutuo, primeiro eu vejo que essa tradição não se sustenta, e em seguida, então, eu tomo a minha decisão. Só posso tomar essa decisão porque eu tenho alguma coisa interior, uma consciência
que torna possível eu tomar essa decisão e que torna possível, vejam que esse é um dos pontos que Erasmo vai contestar a Lutero. Como é que um indivíduo, uma consciência individual, pode se contrapor a toda uma tradição de 1500 anos já naquele momento? O Erasmo tem um ponto muito importante, que eu gostaria de poder explorar com vocês aqui, mas não dá tempo de puxar tudo isso, que é dizer a Lutero o seguinte: o problema que você está tentando resolver, e que você resolve através do apelo ao critério da fé, se repõe na subjetividade, né? Porque qual é o critério que você tem, então, para supor que agora você está mais certo do que você estava antes? Por que você não pode estar errando agora, né? Por que você encontra, ou em que sentido você encontra na sua consciência um apoio, um fundamento mais firme, mais sólido que na da tradição de séculos da Igreja? Erasmo é a favor da tradição, né? Erasmo acha que exatamente é bom que tenha havido erros e contradições, porque isso mostra que a tradição é capaz de se autocorrigir. Toma uma decisão aqui que não parece boa, o próximo concílio toma uma outra decisão e corrige aquilo. Para Lutero, não. Para Lutero, eu preciso de uma certeza definitiva. E só a fé pode lhe dar uma certeza definitiva. É dentro da consciência dele que ele encontra o critério que vai permitir com que ele possa superar qualquer dúvida, hesitação, vacilação, seja como a gente quiser entender aquele momento que o Teteto descreve, sem que Platão, naquele momento, elabore a questão do critério. O critério vai aparecer, não aparece no Teteto, só vai aparecer em outros diálogos, por exemplo, como Mênon, etc. O critério é inatista. Aliás, é uma versão do inatismo que aparece aqui, porque Agostinho era inatista, Lutero é um inatista, né? Aí eu quero recorrer à última passagem. Prometo que a última, não vamos levar isso adiante demais. A última passagem, aí eu vou recorrer à literatura. Eu acho que... e é muito curioso, porque, na verdade, vocês têm essa última passagem referente a uma literatura enorme que eu estou descobrindo e tentando dar conta dela aí no século XVI na Inglaterra, né? Esses são autores contemporâneos de Montaigne, curiosamente, né? E houve na Inglaterra, tal como na França de Montaigne, uma guerra civil, talvez até tão violenta quanto a da França, né? Porque a Inglaterra foi o primeiro país protestante, né? Oficialmente protestante. É o famoso processo do Henrique VIII, quando ele rompe diretamente com a igreja. Em 1530 proclama uma igreja inglesa, né? A igreja chamada anglicana, na verdade episcopal, do qual ele é o chefe, né? Ele, o rei, é o chefe da igreja. Então ele resolve aquele dilema do Carlos V. Bom, mas agora o que você quer? Não, aqui está muito claro, o chefe da igreja sou eu, né? Eu não sou apenas rei, eu sou também chefe da igreja, né? Então você tem uma coisa que ficou conhecida como Submissions Act, né? A lei da submissão, que significa que todos os cidadãos, todos os súditos do rei têm que aceitar a religião agora adotada e tem que se comprometer com isso, não? Um compromisso oficial com isso. Todos aqueles que ocupavam cargos públicos têm que explicitamente aderir à nova religião. Por isso, Thomas More foi executado, porque ele se recusou, era chanceler do reino, mas se recusou a aderir à nova religião, foi preso e executado, deu um exemplo e a partir daí não houve grandes execuções, não. As pessoas aceitaram a autoridade do Henrique VIII. E você encontra nesse momento na Inglaterra uma série de obras. Eu recuperei aqui várias, né, como o do John Walton, que tem um texto chamado Sobre a Consciência, 1574, como a de um autor que chega a escrever uma peça de teatro, essa eu não consegui ainda localizar, que aparentemente ela nunca foi apresentada, que é um sujeito chamado Nathaniel Woods, que tem um título muito interessante, pelo que eu vi das resumos que eu consegui localizar, chama-se The Conflict of Conscience, né? 1581. Porque eles vão trabalhar esse ponto que está presente em Lutero, mas Lutero tem uma certeza mais sólida do que esses autores desse período vão ter. Eles vão trabalhar o fato de que o conflito se torna um conflito interior, né? Não é mais agora um conflito
Lutero, por exemplo, da consciência de Lutero com a autoridade externa da igreja, é um conflito interior do tipo que o Teteto descreve aqui, né? Que certeza eu posso ter que o rei, agora não sou eu, não é minha consciência, o rei é mais certo, é mais justo, tem mais sustentação do que a igreja, né? Será que isso não é um ato arbitrário? Como é que eu posso pensar sobre isso aí? Então vocês vão ver na literatura inglesa do século XVI, inúmeros exemplos, eu vou dar alguns a vocês aqui, que vão trabalhar essa questão da hesitação, da dúvida e do problema da consciência, do recurso à consciência, mas de um recurso a uma consciência que é insuficiente para resolver o problema em todo esse processo. Então, eu dou esses exemplos, John Walton sobre a consciência e Nathaniel Woods, conflito da consciência. O autor que recupera as sindéreses é esse autor da última citação, chamado William Perkins, com A Discourse of Conscience, já de 1596. E ele é o autor que vai me fazer chegar onde eu quero, ao último autor que eu quero examinar. Eu também não tenho citações dele aqui. Essa passagem é difícil de traduzir, mas vamos lá, né? Porque deve haver dois tipos de atos do entendimento. O primeiro é simples, e é aquele que está pouco ligado ao nosso conceber e ao nosso pensar isto ou aquilo. Veja a relação com o Teteto. Pensar ou conceber isto ou aquilo. Eu estou ainda examinando, eu estou ainda pesando as possibilidades. O outro, agora então você tem um passo além do que você tem no Teteto de Platão, o outro é o ato de refletir e, portanto, de duplicar o anterior. Vejam que é duplicar. Foi interessante, quando eu estava copiando isso, eu escrevi errado, duvidar. Eu botei doubting, mas depois eu fui ver melhor, não é doubting não, é doubling, né? É duplicar, né? Como se a consciência se desdobrasse agora. É um pouco o processo do Teteto levado adiante, meio que levado às suas últimas consequências. Se eu estou dialogando comigo mesmo, eu tenho dois aí, eu tenho um diálogo, né? Eu me desdobro em dois. E é aonde está, como ele vai dizer agora, a consciência reflexiva, né? Vejam que Platão não faz essa distinção, mas o que o Platão descreve lá não é um pensamento comum. Ele diz o pensamento é o diálogo da alma. Esse é o pensamento filosófico, é o pensamento reflexivo. O pensamento comum, o pensamento dogmático, o pensamento espontâneo, o pensamento intuitivo não faz esse processo de reflexão. Ele faz afirmações ou negações, mas ele não se autoexamina, né? O que caracteriza aqui, na passagem de Platão, a filosofia é o autoexame, que reaparece em Cícero, que eu não detalhei, que reaparece em Agostinho, quando antes de tomar uma decisão ele tem que se autoexaminar, que aparece em Lutero, quando eu faço esse exame e me contraponho à autoridade externa, e que está sendo explicitado aqui, nessa passagem desse autor obscuro. Tenho certeza que vocês jamais ouviram falar em William Perkins. Eu só posso dizer a vocês que vale a pena. Tá? Existe, né, Daniel? Hein? Ele existe, né? Existe. Não é borgiano, não. Soa meio borgiano, mas não é, não. É um personagem lá do conto de Borges. Encontrei numa biblioteca um autor que nunca ninguém ouviu falar aqui, e vocês vão sair daqui procurando, não encontram William Perkins. O que será que houve? O Danilo estava delirando. Não, ele existe. Ele existe. E há esse livro muito bom. Eu segui esse livro, evidentemente. Foi ele que me abriu esse caminho. Abraham Soule, A Consciência na Literatura Inglesa do início do período moderno, né? Século XVI, basicamente. Início do XVII, eu vou chegar ao autor que ele acha que é o maior representante disso tudo. Talvez você já tenha uma suspeita de quem seja. Então, e aí ele vai dizer, e é aí então que o homem concebe ou pensa sobre si mesmo e sobre o que ele pensa. E essa ação, propriamente, pertence à consciência. A mente pensa um pensamento. E a consciência vai além da mente. Aí é a sindérese. A sindérese é a consciência que vai além da mente. Ela tem uma categoria específica, né? É um tipo de consciência. É uma consciência mais como se fosse mais fundamental, mais básica aí, né? E sabe o que a mente pensa. De tal maneira que o homem poderia tentar esconder os seus pensamentos pecaminosos de Deus, mas a sua consciência, aí vem uma passagem crucial, muito interessante, mas a sua consciência como uma outra pessoa dentro de si, né? Another
person within him vai descobrir isso. Vai dizer, aí não pode esconder não, você está pecando. Não é Deus que descobre que ele está pecando, é ele mesmo, é a sua própria consciência. Está aí a questão do exame de consciência como uma questão crucial. Isso está no contexto da igreja, evidentemente. Mas é anglicano. Né? William Perkins era um pensador em 1596, ninguém mais ousava não ser anglicano. Né? Acabava como Thomas More, decapitado. Por meio dessa segunda ação, que é a ação da consciência enquanto sindéresis, a consciência, então, se sustenta como testemunho dos seus próprios pensamentos. E daí também ela se torna, ela deriva o seu nome, o nome de consciência, conscire, né? Consciência. Porque a consciência é a ciência ou conhecimento que é articulado com outro conhecimento. Porque é através disso que ela concebe e que ela, então, sabe que sabe. Né? Então, veja essa formulação que é muito interessante aí. É que ela sabe que sabe. Né? Consegue, então, refletir. Né? Estou tentando mostrar a vocês qual o sentido muito importante nesse momento da reflexão. Aparece em Platão no Teteto, aparece em Santo Agostinho quando ele flutua, aparece em Lutero e está aparecendo aqui nesse autor. São só exemplos ilustrativos. Posso reconstruir isso através de outros autores. Mas essa passagem é muito interessante e esses autores a que eu me referi, são muitos, eu estou me referindo aqui apenas a dois ou três, né? Há um outro autor que é o Christopher St. Germain, de 1530, está bem no início do processo, que é um dos que dá uma definição de sindérese. São muito poucos que dão, esse dá. Ele diz, um poder natural ou uma força motivadora que a alma racional tem para que sempre na sua parte mais elevada ela possa então impulsionar, ela possa então nos mover para o bem e para nos afastar do mal. Né? Então a sindérese é uma consciência moral. A gente pode chegar à conclusão que Lutero tem uma consciência moral, esses autores têm uma consciência moral, e que, de certa forma, Descartes vai fazer transformar essa consciência moral numa consciência epistêmica, né? A tratar do problema do conhecimento, deixando o problema moral de lado. Aliás, para ele, o problema moral não se resolve, ele tem que ter uma moral provisória. Mas ele adota o modelo que está sendo discutido por esses autores no âmbito de uma consciência moral, para uma consciência epistêmica. Ele faz um deslocamento aí. Né? Não é à toa que o Popkin diz que o Descartes faz a reforma na filosofia. Né? É uma espécie de reforma na filosofia. O autor, então, que eu acho que a tudo isso leva, e que eu acho que aí tem que ser melhor explorado por nós, filósofos, nada mais, nada menos do que William Shakespeare. Né? Shakespeare é um dos autores em que a questão da consciência aparece de forma mais clara. Eu vou citar apenas duas passagens muito, muito famosas, certamente vocês conhecem isso tão bem quanto eu, ou melhor do que eu. Há dois textos fundamentais de Shakespeare sobre a consciência. O primeiro é no Ricardo III. Evidentemente que eu não vou me arriscar aqui a traduzir Shakespeare para vocês. Né? Mas é um momento no Ricardo III em que o Ricardo III diz que ele tem um problema de consciência, né, que ele agora é um homem mau, né, isso começa desde o início do Ricardo III, quando ele diz, agora eu decidi ser mau, né, eu decidi ser, I decided to become a villain, né, um vilão, né, agora eu quero ser mau. Né. Isso é um contra-exemplo, o melhor contra-exemplo que eu conheço da ataraxia não, a acrasia de Platão lá no Protágoras. Ninguém faz o mal deliberadamente. Ricardo III diz, agora eu vou fazer o mal, né? Porque eu quero conquistar a coroa, não é Ricardo III ainda, né? Eu quero conquistar a coroa da Inglaterra. E conquista, né? Depois vai dar tudo errado. Por causa disso. E por causa disso, né? Agora eu decidi ser mal. Mas aí há uma série de passagens que vocês encontram no Ricardo III, que ele diz, eu decidi ser mal, mas a minha consciência me incomoda. Né? E eu tenho essa voz interior o tempo todo me dizendo o que você está fazendo, né? O que foi que eu fiz, né? Quando eu mandei prender os meus sobrinhos lá na Torre de Londres para poder herdar o trono. Né? O que eu fiz? É essa outra pessoa dentro de mim. Né? Uma das melhores formulações que eu encontrei foi essa. É como se fosse uma outra pessoa dentro de mim. Né?
E o Ricardo III, então, vai dizer isso. Eu decidi ser mau, né? Mas a minha consciência ainda me incomoda diante dessa decisão de ser mau. Ricardo III é anterior ao texto seguinte, que eu acho que é o texto mais importante sobre isso, que é o texto, obviamente, do Hamlet, né? Hamlet é a consciência, é a discussão sobre a consciência, então, quase que um tratado sobre a consciência, né? Não tem jeito, a gente tem que, na filosofia, estudar Ricardo III e Hamlet e outras coisas, evidentemente, todo Shakespeare, né? Mas talvez as comédias não, eu não gosto muito das comédias, mas as tragédias e as peças históricas certamente sim, né? Então Ricardo III é esse grande exemplo que eu queria dar a vocês, 1592, 1593, é mais ou menos contemporâneo, esses textos são mais ou menos contemporâneos de Montaigne. Aliás, há estudos sobre a influência de Montaigne em Shakespeare, né? Vários estudos, porque o Anthony Bacon, o irmão do Bacon, era ligado lá a Montaigne e era ao mesmo tempo ligado à entourage lá do Shakespeare, do teatro elisabetano, a própria Elizabeth, e é possível que o Florio, que traduziu Montaigne para o inglês, era ligado ao Shakespeare, então é possível que, não sei se Shakespeare leu Montaigne, muitos acham que leu, mas se não leu Montaigne, Montaigne influenciou as discussões. A gente sabe que essas peças eram não só escritas, né, mas eram discutidas no âmbito pelos atores. Não, coloca mais isso aí. Até hoje faz-se um pouco isso, né? Então, há uma influência de um pensamento em torno dessa questão, que são, o que eu estou querendo dizer a vocês o tempo todo, sem ter falado nisso, são questões céticas, né? Porque são questões em que dúvidas se formulam, são questões em que se busca critérios, são questões em que se hesita e são questões em que essas dificuldades aparecem, mesmo que elas tenham solução. Eu não estou falando de uma filosofia cética, de um filósofo que adota a filosofia cética. Eu estou falando da presença do ceticismo no pensamento, né? Então está aqui os melhores exemplos de ceticismo. Bom, a passagem mais famosa do Hamlet e mais cética de todas talvez seja aquela que a gente repete o tempo todo e tem piadas e brincadeiras sobre ela, inclusive to be or not to be, né? To be or not to be, diria o nosso, né, Mário de Andrade. Mas está aqui o to be or not to be, né? Então, acho que o Mário de Andrade tem toda a razão. A gente deve o tempo todo pensar to be or not to be, porque a coisa está difícil e vale a pena fazer essa reflexão no âmbito brasileiro. Mas o to be or not to be é isto, né? É isso que eu estava falando para vocês. É um momento em que eu examino duas possibilidades. É um momento em que o pensamento ou a consciência hesita. É um momento em que ele vai, então, fazer toda uma reflexão. O Hamlet, que não vou repetir aqui para vocês, não ouso traduzir o Shakespeare, mas é isso, né? É o texto mais cético, talvez, em que o ceticismo se manifeste mais claramente, o texto mais filosófico do Shakespeare. E você tem duas outras passagens que são fundamentais. Uma delas é do próprio Hamlet falando, quando, depois dessa hesitação toda, ele quer tomar uma decisão. O Hamlet é a pessoa que não consegue tomar decisão, né? É o cético no mau sentido, né? Em que ele diz, does conscience does make coward of us all? A consciência nos torna todos covardes, né? Porque a consciência nos torna difícil agir. É difícil agir. Eu não sei se realmente o rei Cláudio matou meu pai, né? Eu não sei se ele usurpou o trono. Eu não sei se a minha mãe é culpada disso, é cúmplice ou se não é. Ele tem dificuldade de ter certeza sobre essas coisas. Ele não pode agir se ele não tiver certeza, né? Ele não pode, como afinal ele acaba fazendo. Todo mundo brinca, né? O Hamlet é a peça que termina que todos os personagens morrem, matando uns aos outros, né? E afinal ele então toma a decisão com consequências trágicas. O Hamlet é uma peça trágica, uma tragédia, né? Portanto ela acaba com todos os personagens se destruindo uns aos outros. Um dos grandes temas do Shakespeare é a destruição, né, que acontece quando as paixões humanas ultrapassam os seus limites, né? Retomada de temas lá da tragédia grega. Mas né, a consciência nos torna covardes, nos torna todos covardes, é porque este outro homem que existe dentro de mim, né, do que o Perkins fala, mesma data. Veja, o Perkins publicou 1596. O Hamlet é de 1599. Né? Nós estamos exatamente no mesmo contexto, da mesma problemática, das mesmas discussões. E, finalmente, a última com que eu quero encerrar é o que o Hamlet faz, é a peça dentro da peça, né? Quando ele diz, essa peça, the plays the thing wherein I'll catch the conscience of the king.
porque ali, naquela peça que ele coloca dentro da peça, né, ele quer exatamente influenciar a consciência do rei. E aí ele devolve ao rei Cláudio, o problema dele, porque naquele momento Cláudio percebe, bom, Hamlet desconfia de mim, e eu preciso tomar cuidado, né? Então ele desperta, eu acho que esse é um pouco o propósito dessa discussão filosófica nessa época, e da sindéresis, que consiste nessa dupla consciência, né, de que eu tenho que despertar o outro homem que existe dentro de mim, né? Então aqui que é a consciência enquanto sindéresis, essa consciência mais elevada. Então quando Hamlet diz isso, eu vou usar a peça para perturbar a consciência do rei, né? Alguém diz catch the conscience, acho que a melhor, né, tradução é perturbar a consciência do rei, porque o rei vai começar a desconfiar então aí de que Hamlet sabe que ele matou o pai, né? O pai dele, né? E que Cláudio matou o pai, né? Então, o Hamlet, eu diria, é o mais cético dos diálogos de Shakespeare, e é aquele em que essa noção de consciência que está sendo discutida por esses autores dessa época é formulada de forma mais aguda, de forma mais radical. Desde a consciência como uma solução, né, para a hesitação, to be or not to be, até como a consciência como esse peso. A consciência nos torna a todos covardes. Mas a grande conclusão que eu queria ler e trazer para vocês é simplesmente essa. Nós precisamos ler mais a literatura, né? Os filósofos leem pouco a literatura. E tem muita filosofia na literatura, às vezes até mais do que alguns textos filosóficos. E mais ainda, vejam como isso. Eu sou um grande admirador de Descartes, faço crítica nenhuma a ele, não. Vejam como há uma antecipação de tudo que a gente atribui a Descartes nessa discussão aqui, né? Quase 100 anos antes. Não quero dizer com isso nada. Acho que Descartes é um dos grandes filósofos, talvez um dos maiores filósofos. Mas a discussão já tinha começado há bastante tempo. Ok? Muito obrigado. Espero ter despertado para vocês, pelo menos, o interesse por esses temas e autores aqui falados.